Leitura dos Escritos Sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 1, Iniciação. Para adquirir Makotô, continuação. Julgamentos. Já falei sobre o assunto algumas vezes, percebo contudo que os membros ainda cometem esse erro, até inconscientemente, razão porque volto a abordá-lo. A gente que tem o hábito de comentar a maldade dos outros e em casos extremos chegam mesmo a dizer que é preciso tomar cuidado com certas pessoas porque elas estão endemoniadas. Na verdade, acontece bem ao contrário. Está possesso quem faz um comentário como esse, pois nenhum ser humano tem permissão de estabelecer para os outros qual seja o comportamento certo ou errado, o bem ou o mal. Tal procedimento diz respeito exclusivamente a Deus. Então, quem julga os semelhantes está profanando a área divina, e por isso não seria errado encará-lo como um demônio, contra o qual convém ficar de guarda. Qual seria a causa da existência de indivíduos que vivem a censurar o próximo? Evidentemente, a falta de fé em Deus leva algumas pessoas a julgarem erradas as demais. Outras ainda acham que certas crenças ou igrejas seguem uma orientação incorreta e, por isso, precisam ser reformuladas. Quem assim pensa acredita mais na força dos homens do que no poder divino. Não há falha maior, nem atitude mais presunçosa. Portanto, não cabe a uma pessoa de fé esse tipo de preocupação. Se houver realmente erros ou maus elementos entre os seguidores de um credo, basta colocá-los nas mãos de Deus, que o julgamento virá do alto. Tenho, pois, sempre em mente que na messiânica tudo é supervisionado pelo Supremo Deus. Constantemente, através de algum acontecimento particular, os membros que estão agindo errado recebem advertências a fim de poderem despertar para a verdade. Caso não mudem de atitude, chegam às vezes até a perder a vida e em outras circunstâncias a têm profundamente ameaçada, como bem sabem os messiânicos mais antigos. Concluindo, podemos de fato afirmar que o comportamento correto é cada um julgar-se continuamente a si mesmo, em vez de ficar censurando os outros. Quem vive assim tem verdadeira fé e cumpre a vontade de Deus. Bom senso. Bom senso nas palavras e atitudes é um princípio do qual não deve desfiar-se o homem de fé. Convém encarar com cautela a crença expressa por meio de palavras extravagantes e atos ostensivos. Fato, aliás, bastante comum. Muitas pessoas, entretanto, sentem maior inclinação por esse tipo de postura religiosa, justamente por falta de conhecimentos espirituais. Também não é recomendável a atitude de pessoas que se julgam superiores às demais e negam amor a quem pertence a outra religião. Quem tem verdadeira fé não fomenta a exclusividade, nem o separativismo. Ao contrário, tem consciência de que o objetivo da religião é salvar toda a humanidade, não apenas um pequeno grupo. Como sempre repito, para se ter uma vida tranquila e harmoniosa, é preciso primeiramente fazer os outros felizes. O bem-estar de cada ser humano reside nas divinas recompensas que receberá pelo amor e dedicação devotados ao próximo. Portanto, a pessoa que sacrifica o semelhante em seu próprio benefício nunca vai encontrar a verdadeira felicidade. Praticar a humildade. Desde antigamente ouve-se a expressão, os últimos serão os primeiros. Essa máxima, na verdade, refere-se a uma forma de aprimoramento que permite permanecer numa posição inferior, quer dizer, ter uma conduta de vida que não busque o primeiro lugar, mas procure, antes de tudo, manter-se no anonimato, praticando o bem sem muito alarde. Tal maneira de agir é de suma importância para as pessoas que buscam a vivência da fé verdadeira. Frequentemente observa-se em grupos religiosos
a falta de humildade, de modo especial entre alguns chefes ou propagadores de doutrinas, os quais alardeiam os seus feitos através de grandes propagandas, julgando-se por isso merecedores de honrarias especiais. A atitude correta, porém, deve ser semelhante à da águia, que esperta, esconde a unha, ou como a do cacho de arroz. Quanto mais carregado, mais se inclina. Então, orgulhar-se das próprias ações, querendo mostrar-se grande e sábio, vangloriando-se de tudo, sempre produz efeitos contrários. É o que acontece, por exemplo, quando alguém, mesmo não sendo tão importante, ao receber qualquer elogio, julga-se o maior de todos. Este é um dos pontos fracos do ser humano. Embora seja um modo de agir mais comum, as pessoas de fé devem cultivar sempre em seus corações o princípio segundo o qual, quanto mais sábio, mais humilde. Muitas vezes acontece de alguém que trabalhava em serviços comuns, vivendo como a maioria nas camadas mais inferiores da sociedade, de repente passar a ser chamado de mestre. Mesmo nessas circunstâncias, a atitude de humildade deve permanecer. Essa é uma forma de aprimoramento constante, através da qual o fato de manter-se numa posição inferior não significa menosprezo. Frequentemente, nessas ocasiões, a pessoa fica de início contente e até vaidosa por parecer importante. Com o passar do tempo, entretanto, esse sentimento intensifica o desejo de ser visto como tal e, a partir daí, acaba desagradando os outros, sem que ela própria perceba o seu comportamento tão inadequado e causador de insatisfação aos demais. Deus não gosta nem um pouco de vaidades. Preciosa é para ele a virtude da humildade, de modo especial quando praticada por aqueles que possuem certo nível cultural, demonstrando assim educação e respeito pelo semelhante. Muitas vezes observa-se, especialmente em logradouros com grandes aglomerações, ou ao se tomar trens, bondes, ônibus, pessoas cometendo atos de grosseria, empurrando os outros, querendo sentar-se nos melhores lugares, por se acharem os mais importantes. Todas essas atitudes de orgulho revelam uma espécie de comportamento possessivo e monopolizador, bastante desagradável. Em contraposição, para se criar uma sociedade harmoniosa que satisfaça a todos, torna-se necessário manifestar sempre ideias democráticas por meio dos quais o direito de cada cidadão deve ser respeitado. Contudo, como pode ser observado através dos fatos, quase nada se alterou, desde os primeiros tempos até os dias de hoje. Fé e liberdade. Há no mundo vários tipos de religião, algumas mais, outras menos notáveis, as quais podem ser classificadas como grandes, médias ou pequenas. Todas, sem exceção, se consideram superiores e julgam as demais inferiores. Por essa razão, proíbem os adeptos de manter contato com as outras, afirmando que são crenças demoníacas. Além disso, temem o próprio Deus no qual acreditam e dizem que não há salvação para quem divide a sua fé entre dois credos. Algumas religiões são, nesse aspecto, extremamente rigorosas, a tal ponto de os seus pregadores ameaçarem com terríveis infortúnios, doenças graves, perda da própria vida ou até a morte de toda a família, caso algum de seus membros manifeste o desejo de converter-se a outra crença. Por incrível que pareça, essa espécie de fé, bastante comum nas veneráveis e antigas religiões, ainda hoje se manifesta até nas mais recentes doutrinas. Vemos assim que, em matéria de liberdade de pensamento, há muitos pontos para aprimorar, pois persistem resquícios de feudalismo, não só no campo social e político, mas também no religioso. Por isso, quero esclarecer a questão da liberdade da fé. Nenhuma instituição religiosa deve jamais cercear o livre-arbítrio de seus membros com o objetivo de defender os próprios interesses, e ameaçá-los com castigos de ordem espiritual é um ato realmente imperdoável. Vou citar um exemplo para elucidar bem essa questão. Certa vez, uma pessoa procurou-me dizendo que há muito tempo fazia parte de um núcleo religioso, mas
apesar de uma devoção fervorosa, lutava constantemente com problemas de doença e a família não conseguia livrar-se da purificação da pobreza. Tais fatos a fizeram ir aos poucos perdendo a fé. Quando, porém, quis abandonar a crença que professava, o dirigente a ameaçou com predições terríveis. Por isso, incapaz de tomar uma decisão, viera consultar-me. Expliquei-lhe, sem receio, que a religião a qual pertencia não ensinava a verdade. Portanto, quanto mais cedo a deixasse, melhor seria. Infelizmente, há no mundo religiões que recorrem ao terror, a fim de impedir a redução do número de seus seguidores. Na messiânica, contudo, há absoluta liberdade de ação, e os adeptos podem tomar a decisão que desejarem. Ainda mais, sempre digo aos membros que procurem conhecer outras organizações religiosas. Se encontrarem alguma que julguem superior à messiânica, podem a ela converter-se sem medo de incidir em pecado. A vontade de Deus é, exclusivamente, que os homens se salvem e se tornem felizes. Obrigada, companhia de todos. Uma boa noite.